Fala galerinha, seja bem-vindo ao canal Conexão Futebol. Deixe seu like, compartilhe, ajude para que nosso canal possa chegar a mais visualizações. Vamos analisar aqui o que a bancada da Sport TV falou sobre o jogo de Vasco e Sport ontem. E veja que PC Oliveira realmente falou se foi pênalti, se foi falta. Estão prejudicando o Leão da Ilha pela terceira rodada consecutiva. Dá para acreditar nisso? O Sport é grande, viu, seu árbitro? Cadê a CBF? E se fosse outros times lá do Eixo Sul? Será que eles iam marcar o pênalti ou ia deixar para lá? Veja aí e não deixa de se inscrever no canal. Até mais. São Januário. Paulo César de Oliveira. Tudo bem, PC? Boa noite. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite também, Mansur, Alex. Uma ótima noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo do Vasco contra o Sport, né? Porque a torcida do Sport reclama de dois lances, de uma maneira mais específica. Primeiro, o gol do Verratti, né? Tem muita gente achando que houve falta no jogador do Sport, o segundo gol. É isso, o jogo apitado pelo Wilton Sampaio, que é da FIFA, experiente, árbitro de Copa do Mundo. O VAR era o Caio Max, a gente está rodando a imagem aí. Tem essa disputa do Verratti com o Lucas Cunha. E o Wilton em campo dá o gol. O Caio Max, muita reclamação da defesa do Vasco. Só parar só um minutinho para a gente chamar a atenção, que eu acho que é importante aqui. Se a gente puder parar um pouquinho. Em campo o Wilton dá o gol, o Caio Max recomenda a revisão. E o Caio Max, na minha avaliação, ele mostra os ângulos da disputa. Eu, durante o jogo, acompanhando o jogo, estava entendendo ali que a gente teria que analisar se a ação do Verratti tinha causado impacto ou não no Lucas Cunha, se o Lucas Cunha tinha valorizado o contato do Verratti. E por todos esses ângulos aqui, a imagem para mim, até então, eu estava ali analisando a ação do Wilton. O Caio Max, ele utilizou, na minha avaliação, ele não usou os melhores ângulos, porque ele ficou preso nessa imagem aqui por trás, que não dá para a gente ver aonde foi que o braço do Verratti atingiu o Lucas Cunha. Mas eu já acho que esse contato aí também já ajudou a desequilibrar. Eu acho que já é faltoso. Esse aí já me parecia faltoso. Mas falta para complementar. Exato. Aí você pode, nessa imagem distante, olha só, ele fica usando a câmera de impedimento. Na imagem distante, talvez ele está preso. O Wilton, vendo a imagem pelo monitor, está vendo o Lucas Cunha tentando fazer ali uma proteção. Esqueceu um pouquinho da bola, o Verratti antecipando e buscando a jogada, basicamente na interpretação que o Wilton estava tendo do campo de jogo. A gente estaria discutindo aqui, teve impacto, não teve impacto, será que o zagueiro valorizou ou não? Mas o fato é que o Caio Max, ele não apresentou para o Wilton um ângulo que o Wilton não tem no campo de jogo, que é o ângulo de trás do gol, que na sequência a gente vai mostrar. Pega de frente ali, né, o lance? É o que pega de frente, o Wilton analisando essa imagem, confirma a decisão de campo, entendendo que não tem impacto, mas olha só, essa é a imagem que o Caio Max deveria ter mostrado para o Wilton, porque para mim a falta ela configura nessa ação do Verratti no rosto do adversário. Ele tem uma ação, por mais que a gente vai tentar discutir aqui, o Lucas Cunha valorizou, sentiu o contato, caiu, mas a ação do Verratti foi faltosa, porque ele tem uma ação com o braço que é direto até no UFC é proibido isso aí, que é dedo no olho, né? Do rosto, o rosto que é uma parte sensível, o risco ali de estar atingindo muito próximo do olho, portanto, por essa imagem de trás do gol, é falta, e que eu acho que se o Wilton tivesse visto essa imagem no monitor, na beira, lá no monitor, fazendo a revisão na beira do gramado, eu acho que ele teria mudado a decisão de campo de jogo. É importante a gente salientar que o VAR ele tem acesso a todos os ângulos, não só os que são mostrados mostrados na transmissão, como todos os outros, porque ele tem acesso a todos os ângulos. Então essa imagem que a gente dá de trás do gol, o VAR tinha lá na cabine e ele não utilizou. O ângulo a posição que o Wilton está no campo não permitia ele ver a mão no rosto? Às vezes ele está na diagonal vindo da... Mas às vezes assim, na velocidade da jogada, analisando o impacto entre os jogadores, nem sempre no campo do jogo a gente tem a possibilidade de observar exatamente como a ação ocorreu. Em muitas decisões no campo, eu optei numa época sem VAR, eu tomava muitas decisões, muitas vezes ali por uma sensação na hora do jogo ali, naquela velocidade, naquela rapidez de raciocínio. Às vezes é o time da casa ou se é o time adversário. Não né? necessariamente, às vezes era a sua decisão mesmo, e para quem apitou, teve lá dentro do campo, o olho vai ficando treinado, vamos dizer, quanto é difícil tomar a decisão, e tem a questão, às vezes, da velocidade da decisão que você tem que tomar. Porque se um árbitro, nesse nível aqui, Felipe, desculpa, estiver preocupado se é o time da casa ou o time visitante, ele não pode estar apitando na primeira divisão. Então, acho que é muito mais uma decisão do campo do jogo, do momento da tomada de decisão. E no campo, nem sempre a gente observa todos os contatos. Às vezes você toma uma decisão muito mais ali na rapidez ali, e com muitos erros, eu cometi muitos erros, não tinha um VAR para me salvar, e muitas vezes eu saía do jogo ali com aquela convicção que tinha acertado, e depois ia ver o jogo e falar, puxa, pisei na bola, o gol foi com a mão, eu não dei o pênalti, eu cometi muitos erros,
Mas, para mim, a falta da mudança de decisão foi na escolha que o Caio Max teve na hora de apresentar a imagem. Porque o Wilton, ele tá vendo ali a disputa, ele tá com a decisão dele de campo, e vai ser importante a divulgação do áudio do VAR para ver qual foi a mensagem que o Wilton passou, né? Desse contato, se é faltoso ou não, se ele tá dizendo que teve impacto ou não. Agora, quando o Caio Max recomenda a revisão, o ideal é sempre buscar um ângulo que o VAR, um fato novo, um ângulo que o VAR não tenha, que o árbitro de campo não tenha observado ali durante a disputa, e aí, com essa imagem por trás do gol... Essa disputa que eu falo da carga ali atrás é o seguinte, o Lucas, ele, independente do movimento dele, tá? Que eu acho até que ele começa num movimento bom e depois ele termina. Só que ele ocupa um espaço, ele atrapalha o Verratti, ou o atacante, a hora que ele vai ameaçar pegar o impulso, o Lucas está no lugar certo. Então ele tira essa possibilidade. Então, na hora que o Verratti ele chega, já faz uma carga ali que desequilibra o Lucas, o defensor. E depois a consequência da mão não tem como não ser falta, mas ali atrás aquela pegada do jeito que o Lucas já está posicionado, não tem como ele agredir, né? Não tem como ele passar pelo Lucas por ali, por isso que eu acho faltoso. Eu com as imagens que o VAR estava mostrando, eu estava convicto de que não era suficiente para marcar falta e anular o gol. Até ver a imagem da mão no rosto. A arbitragem brasileira é super rigorosa com a mão no rosto. Para o jogo sempre. Aliás, quase sempre dá até amarelo, né? E aí você, de um lance, acaba... Porque tem a intervenção humana, por mais que exista a tecnologia, ela não prescinde da intervenção humana, a imagem não é mostrada e acaba, você acaba modificando um critério que é aplicado durante todos os jogos. Pois é. Ô PC, vamos ao próximo lance então. Um lance que o Sport também pediu um pênalti, né? Um toque de braço no João Vitor. É isso, uma bola que vem novamente cruzada lá da esquerda, né? E você tem a ação do João Vitor, a bola foi diretamente no braço dele, mas a posição do braço dele é uma posição natural. Ele está com o braço abaixado, olha só, ali ao lado do corpo, não está totalmente colado. Ele está fazendo um movimento de quem vai cabecear a bola, e a bola tem um impacto ali, sim, direto no braço dele. Não pegou no corpo primeiro, foi direto no braço. Mas essa é considerada como bola na mão, porque ele não tem ampliação de espaço, ele não abre o braço para impedir a passagem da bola. É o braço que o árbitro tem que considerar se a posição justifica o cabeceio, a ação, né? Tem hora que o jogador erra o cabeceio, mas às vezes ele vai para cabecear com o braço totalmente aberto, ampliando o espaço do corpo, que não foi o caso. Ele está com o braço ali abaixado, não está totalmente colado, mas é uma posição natural que se justifica por aquela posição, naquela ação ali. Ele não fez nenhum movimento adicional, portanto considero como bola na